Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005 e mais especificamente sobre a recuperação judicial, o Instituto do Turnaround. Lembre-se sempre que nós começamos falando de falência, porque muito daquilo que é visto, que é estudado dentro de falência, também se aplicará ao Instituto da Recuperação Judicial. Gente, primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês sobre esse Instituto da Recuperação Judicial é justamente sobre as mudanças. Mudanças da época em que ela se chamava concordata e odiernamente na qual ela é chamada hoje de recuperação judicial, desde a Lei 11.101 do ano de 2005. E sem olvidar, obviamente, algumas das mudanças que ocorreram com a Lei 14.112, essa lei extremamente recente. Gente, primeiro detalhe, né, que eu quero fazer com vocês é justamente ir para o momento da putaria, vamos pornográfico, né? Vamos fazer então aquela divisão. Uma divisão que traz já em seu cerne, em seu âmago, seu bojo, três distinções. Três distinções, porque três é mágico, né? Porque três é holístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Gente, primeiro detalhe. A gente sabe que antes do surgimento da Lei 11.101 do ano de 2005, a terminologia que era empregada para a recuperação judicial era justamente a ideia da concordata. A gente sabe que muitas vezes as pessoas assim, olha, houve uma concordata, né? E obviamente essa terminologia, essa tipologia não mais se aplica. Quais são as distinções? Primeiro detalhe, toda vez que nós falávamos de concordata, as concordatas elas eram aplicadas tão somente para os títulos, né, para os créditos de natureza quirografária. Lembre-se sempre que quiro significa mão, né? Então quirografário é sempre um dos últimos praticamente a serem recebidos, né? O sujeito vai ficar na mão, né? Então, o primeiro apontamento que a gente pode falar é que na época da concordata, a gente somente aplicava ela em relação aos chamados créditos quirografários. E hoje em dia, né, nós tivemos uma ampliação desses créditos. Hoje em dia, nós abarcamos muito mais créditos dentro do cerne aí dessa recuperação judicial, desse turnaround, que é, de certa forma, né, precedente à falência. Inclusive, podemos trabalhar a recuperação judicial para os chamados créditos trabalhistas. Esse primeiro apontamento, diga-se de passagem, eu trouxe para vocês aqui no quadro, né? Ó, primeiro detalhe, concordata do decreto-lei, né? Decreto-lei esse 7.661, né, do ano de 45, só tratava do crédito quirografário. E hoje em dia nós temos uma ampliação, de modo que vários créditos serão pagos, né, dentro dessa recuperação judicial, exemplo, inclusive, dos créditos de natureza trabalhista. Gente, o segundo apontamento que eu gosto de fazer é que a concordata ela era mais limitada, né? Como assim ela era mais limitada? Porque dentro da concordata nós trabalhávamos apenas dois institutos. Quais institutos, né? O primeiro instituto, inclusive, né? Vou colocar aqui, eu vou conversando com vocês e a gente vai mostrando o quadro, né? O primeiro desses institutos era a ideia do parcelamento, ou seja, parcelava inúmeras prestações para que o sujeito conseguisse, né? Obviamente, ter um pouco de fôlego para que eventualmente ele pudesse aí, então se recuperar. E, né, além dessa ideia do parcelamento, nós tínhamos também uma proposta de uma remissão parcial. O que é uma remissão parcial da dívida? Um perdão de parte da dívida, né? Então a gente diluía, né, aquela dívida que muitas vezes era uma dívida hercúlea, uma dívida de natureza, né, gigantesca. E hoje em dia, né, a gente parte da premissa que a recuperação judicial ela é de 2005, ela é do ano, né? Então da 11.101 do ano de 2005. Ela é de certa forma, então 60 anos depois do decreto-lei que trouxe a concordata. Gente, 60 anos depois. Isso é importante de ser dito? É importante de ser frisado, é importante de ser destacado. E por quê, gente? Pelo seguinte, porque a gente sabe que nesse ato, nesse interstício, nesse período de 60 anos, né, a gente sabe que o direito evoluiu. Nós sabemos que até Pokémon evolui, né? Gente, se Pokémon evolui, o direito também há de evoluir. Até porque se o direito não evolui, né, a gente sabe que ele se torna desacreditado. Então é importante que o direito evolua. E dentro dessa evolução
do direito, desse prosperar, né, que o direito tem, muitas vezes com passos lentos, né, como diria Lulu Santos, com passos de formiga caminha a humanidade, o direito, né, com passos menores ainda. Então a gente sabe, né, o direito também evoluiu, mas dentro desse período, né, nós tivemos o que? O implemento, né, de vários outros mecanismos, de vários outros meios, de vários outros aparatos, né, para quê? Para que nós tenhamos a recuperação judicial. Então a recuperação judicial, ela é o quê? Ela é muito mais ampla do que o instituto precedente. Ela não fala somente de parcelamento, ela não fala somente da remissão, né? Ela traz vários outros mecanismos. Só que aqui tem um detalhe, né, que faz toda a diferença, né? A gente sabe que os detalhes nunca são meros, faz toda a diferença. E esse detalhe eu gosto de trazer na nossa terceira, né? Na nossa terceira construção, na nossa terceira diferenciação, naquela ideia de três é mágico: Harry, Rony, Hermione, Luke, Leia, Aragorn, Legolas e Gimli. Gente, o que acontece? Na época da concordata, né, a gente sabia que o credor não tinha participação dentro do processo. Em outras palavras, né, a gente tinha a percepção que na época da concordata bastava o quê? Aquela valoração cara crachá, né? Ou seja, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Se o sujeito, ele, né, de certa modo, de certa forma, ele cumprisse todos os requisitos objetivos, desenhados, né, trazidos, pontuados, esboçados no corpo, né, desse decreto-lei, que é o Decreto-Lei 7.661, ele faria, né, o que? Jus ao gozo, né, justamente desse instituto. Acontece, né, não por outra razão, que essa ideia era chamada de um favor legal. Por que é um favor legal? Gente, se você cumpre todos os requisitos objetivos desenhados, né, dentro do decreto-lei, né, você já teria, né, justamente essa benesse. Era tão somente isso. Acontece, gente, né, que a partir da Lei 11.101 do ano de 2005, nós tivemos uma mudança bastante importante de ser trazida. Uma mudança extremamente relevante de ser apontada. O quê? O credor, ele deixa de ser mero espectador. O credor, ele sai das arquibancadas da vida, ele sai do banco de reservas e passa a participar do jogo. Até porque a gente sabe que os credores são, né, de certa forma, de certo modo, os maiores interessados. Eles querem a recuperação, né, dessa empresa para que essa empresa se recuperando, dando a volta por cima, o turnaround, né, comece a fazer o quê? Comece a fazer o pagamento a esses credores. Da forma, né, obviamente, pré-estipulada, na grande maioria das vezes, por intermédio de contratos, né? Um contrato aí de prestação de serviços, né? Ou seja, aqueles contratos de natureza bilateral, né? Que interessante, que bacana, né? Ou seja, e onerosas, né? Onde o sujeito tem, um caso, uma prestação e uma contraprestação. Então, o que acontece? Gente, os credores que antes não participavam desse processo de recuperação judicial, eles começam a fazer o quê? A ter uma participação extremamente ativa. De modo que, né, a gente sabe que para que haja essa recuperação judicial, falaremos isso em momento superveniente, se faz imprescindível que a existência de um plano de recuperação, né? A gente precisa ter o quê? Pelo menos uma estrutura. Qual é a proposta, como que vai ser cumprida essa proposta e, obviamente, é necessário que os credores façam a valoração desse plano de recuperação judicial e, obviamente, também venham a aprová-lo. E se isso não acontece? E se não, né, surge aí a aprovação desse plano de recuperação judicial? Gente, se eles não aprovam a recuperação judicial, que nada mais é do que uma ideia do que o sujeito continue suspirando, né, nós iremos, obviamente, falar da falência da empresa. O momento que aquela empresa, muito provavelmente, ela deixa de existir, né, passa dessa para melhor, a criatura conhece o criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace, vai em direção à luz, tem o fechar das cortinas. Então, essa é a ideia. Os credores, hoje, eles passam a ter o quê? Né? Passam a ter justamente uma participação extremamente ativa. Gente, o primeiro detalhe que eu queria trazer para vocês dentro aí da nossa aula era justamente essa proposta introdutória, uma diferença dos institutos passados e do Instituto Novo. Mas, para frente, no próximo bloco, quero falar com vocês das finalidades, né, dos requisitos para a recuperação judicial, dos créditos que acabam sendo abarcados ou não dentro dessa proposta. Até lá, então, e como sempre, deixo para vocês um forte abraço, excelentes estudos e até mais. Tchau, tchau, gente!